Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é possível criar um web app que faz a transcrição de áudios utilizando inteligência artificial. Aí eu vou mostrar para vocês também como que eu vendi esse web app e quanto dinheiro que eu consegui fazer com ele. Para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página sobre as tecnologias que foram utilizadas nesse projeto, que foi Python, a linguagem de programação que foi escolhida para esse projeto. O Streamlit, que ele é um framework que ele permite que a gente crie interface gráfica mais amigáveis para que o usuário tenha uma interação mais amigável, que seja mais fácil e mais produtivo utilizar o nosso web app de forma muito simples. O Streamlit ele permite isso. É uma característica bem marcante do Streamlit, que é muito fácil desenvolver interface gráfica com ele para os nossos web apps. E também nós utilizamos a API da OpenAI. A API da OpenAI nesse projeto ela tem um papel fundamental, porque ela faz a comunicação com a API da OpenAI. Então é uma biblioteca que nós utilizamos é uma biblioteca Python que nós utilizamos, que ela vai fazer essa interface com a API da OpenAI e permitir que esse áudio que nós vamos transcrever, ele seja enviado para a API vai receber esse áudio, fazer a transcrição através do modelo que eles utilizam e vai retornar para a gente o texto dessa transcrição. Então, são essas as tecnologias que a gente utilizou. Tem mais alguns detalhes no código, outras bibliotecas que nós utilizamos, mas quando a gente chegar na parte do desenvolvimento do web app, eu mostro para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Beleza? Pessoal, o objetivo desse web app ele é fazer a transcrição de áudio. Então, a partir do momento em que o usuário ele seleciona um arquivo de áudio, um arquivo MP3, esse arquivo de áudio, o conteúdo dele é enviado para a OpenAI, a API da OpenAI faz essa transcrição e retorna para a gente o texto. Então, esse web app ele foi construído com o objetivo de venda. Ele foi construído para ser vendido, mas aqui você pode refazer, você pode criar esse web app com o objetivo de aprendizado ou até mesmo você fazer uma renda extra. Porque assim como eu, você pode pegar, criar esse projeto e vender para pessoas que tenham interesse em web app com essa funcionalidade. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o código, vou mostrar o passo a passo do que foi desenvolvido. Então, é um web app simples, ele foi desenvolvido em menos de um dia. A parte do código que faz, que eu vou mostrar para vocês, foi desenvolvido em poucas horas. Então, não quero que vocês fiquem preocupados com a dificuldade. Façam aos poucos, tentem entender o código, como que ele funciona, linha a linha, tentando montar esse quebra-cabeça e replicar também. Eu acho que o mais importante do que só assistir é fazer. Acho que a prática, ela substitui, uma hora de prática pode substituir 30 horas de teoria. A teoria é importante, mas em alguns casos a prática ela é fundamental. E se você seguir essa, essa dica, eu acho que você vai conseguir criar o seu web app sem muita dificuldade. Beleza, pessoal? Então, eu vou seguir aqui pro código. A gente vai dar uma olhada aqui no código e vamos lá. Então, aqui no código, como vocês estão vendo, a gente tem um primeiro bloco aqui onde a gente faz a importação das bibliotecas. E aqui, pessoal, eu não tô aqui para ensinar Python para vocês, o beabá do zero, mas eu vou dar um contexto para que todo mundo fique na mesma página, mas eu não vou entrar em detalhes. Caso vocês queiram isso, a gente pode trazer depois esse tipo de conteúdo, mas o objetivo aqui é fazer um overview, é dar uma geral no código aqui, mostrar qual que é a funcionalidade, o objetivo, qual que é o contexto de cada biblioteca, de cada
comando, aquilo que foi utilizado, tá? Então aqui a gente tem a importação das bibliotecas, a biblioteca da OpenAI, do Streamlit e o .env. Então a biblioteca da OpenAI ela é responsável por fazer a interação com a API da OpenAI. Então essa biblioteca que vai fazer o envio desse áudio e receber o retorno dessa transcrição. O Streamlit, que ele vai permitir com que a gente crie aplicações web interativas para o usuário interagir com, com a aplicação de uma forma bem mais amigável, bem fácil. E o .env, que ele tem uma função aqui, que é carregar, forçar o carregamento das variáveis de ambiente que a gente tem no nosso código. Nesse código específico, a gente tem a necessidade de utilizar a API da OpenAI. Então, nesse caso, a gente precisa de ter uma chave da API da OpenAI. A chave da API da OpenAI é o que permite com que, é como se fosse uma senha, é uma chave mesmo que permite com que a gente se conecte com a API da OpenAI. É uma API paga, então esse serviço você precisa entrar no site da OpenAI, colocar créditos para que você possa utilizar essa API da OpenAI. O mínimo que você precisa colocar ali é $5. Então, a gente sabe que hoje isso pode ser um valor considerável para alguns, principalmente quando se trata de aprendizado, mas é um valor que ele dura muito tempo, porque hoje, se a gente for pegar uma média, uma estimativa, 1 hora de áudio gastaria $1. Então, a gente pode ter certeza que esse valor ele, ele, ele vai durar muito tempo. Você pode reutilizar ele em vários outros projetos, inclusive projetos que utilizam a API da OpenAI para vídeos e outras funcionalidades que a gente vai falar em outros vídeos, beleza? Então, a gente precisa dessa variável de ambiente. Essa variável de ambiente ela está salva aqui, pessoal, nesse arquivo .env. É um arquivo que fica separado do código justamente para que a API, a chave da API, ela não fique exposta aqui no código. Então, o objetivo é que ela fique isolada, porque se a gente precisar compartilhar, salvar esse código no GitHub, eu deixo esse arquivo de fora do código e a gente vai ter ali o nosso código no GitHub sem a gente expor nenhuma informação sensível. Mas aqui no nosso caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa carregar o conteúdo daquela variável de ambiente no nosso código para que a gente possa fazer a comunicação da API com a API da OpenAI. Então, aqui a gente utiliza .env justamente para forçar esse carregamento, garantir que essa variável de ambiente seja carregada no nosso código. Então aqui a gente, logo mais abaixo, a gente está abrindo um client da OpenAI para a gente fazer as chamadas da API. E aqui a gente tem a nossa função principal, que é a Def Transcription Tab Audio. Essa é a função que faz a transcrição efetivamente. Então a gente tem aqui um st.markdown. ST aqui é um alias da biblioteca Streamlit. Então quando a gente importa aqui, ó, a gente declara import Streamlit st. Então é um alias que a gente usa, que toda vez que a gente precisar utilizar a biblioteca Streamlit, a gente se referencia a ela utilizando st. Então ali o st.markdown a gente está simplesmente colocando um título ali nessa seção. Depois a gente tem uma variável que a gente vai guardar ali um input de texto que ele é opcional. Esse input de texto, para que ele serve? Ele serve para que a gente possa melhorar a precisão da transcrição. Em alguns casos de empresas, ou até mesmo alguns ramos possuem algumas palavras, alguns contextos que são bem específicos, por exemplo, talvez medicina, ou direito, ou até mesmo em uma empresa, você tem o contexto, você tem algumas expressões que são utilizadas ali, que você pode colocar nesse prompt,
que ele melhora a precisão porque você está trazendo um contexto ali para aquele áudio. Mas isso é opcional, na maioria dos casos isso não é necessário. Mas aqui eu acredito que essa é uma funcionalidade que ela agrega valor. Então eu deixei aqui esse prompt aqui para a gente colocar as palavras para melhorar a precisão. Depois aqui a gente tem um componente para upload de arquivos MP3. Então ali é uma variável que vai guardar esse arquivo que foi feito o upload. Então a gente está colocando aqui um st.fileuploader. Então o que ele cria? Ele cria um componente que vai habilitar ali na interface visual um botão, uma caixinha para o usuário fazer o upload desse arquivo MP3. Então, a partir do momento em que o arquivo foi carregado, a gente tem essa verificação aqui, que se o arquivo não tiver vazio, ou seja, se tiver algum conteúdo ali, o que ele vai fazer? A gente tem essa variável transcription, então que ele vai fazer essa chamada na API da OpenAI, passando alguns parâmetros. Então aqui a gente tem o client, que foi o client da API da OpenAI, que a gente está criando através da biblioteca Python da OpenAI, .audio, .transcriptions, .create. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar a transcrição de um áudio com os seguintes parâmetros. Modelo, que é o Whisper 1, que é o modelo utilizado para transcrição de áudio da OpenAI. Language, PT, que é português. Response Format, que é aqui a gente está escolhendo qual que é o retorno, o tipo de retorno da transcrição, que no nosso caso é texto. O File, que é literalmente o arquivo que a gente quer que seja transcrito. Então, esse é o arquivo que foi feito o upload. E o prompt, que é opcional, então pode ser que tenha algum conteúdo ou não ali, caso você queira melhorar a precisão, você pode preencher o prompt. Então, executado isso, a próxima etapa é um st.write transcription. Então, o que ele vai fazer aqui? O Streamlit está simplesmente escrevendo na tela o conteúdo da transcrição. Então, assim, aqui, pessoal, já foi 90% da funcionalidade do Web App, porque foi enviado essa requisição de uma transcrição para a API da OpenAI, foi feita a transcrição, então o Streamlit ele escreve isso na tela, e depois disso a gente tem uma funcionalidade adicional aqui, que eu acredito que ela seja importante, mas até nesse ponto a gente já tem muita coisa pronta. Então aqui a gente está criando aqui o nome do arquivo, porque no caso a gente querer salvar esse arquivo em texto, às vezes eu não quero só exibir na tela, eu quero salvar isso em um arquivo de texto. Então o que a gente vai fazer? A gente cria uma variável aqui, com o próprio nome do arquivo MP3, a gente vai utilizar o nome do arquivo MP3 como o nome do arquivo de texto. A única coisa que a gente vai fazer é colocar uma extensão de texto nele, mas mantendo o nome original do arquivo MP3 para ficar fácil localizar, saber do que se refere essa transcrição. E aqui a gente vai criar, através do Streamlit, um download button, com label, que é o texto, download, data, que no caso é o conteúdo, são os dados, e os dados que vão ser baixados ali é a transcrição que foi feita daquele áudio, o file name, que é o nome do arquivo que vai ser salvo, e MIME aqui é o tipo de arquivo que a gente vai querer fazer esse download. Então aqui no caso é um text plain, então é um texto puro, e essa é a função que faz a transcrição. Depois disso a gente tem aqui a função principal. Essa função principal, ela tem a função mais de organização, porque com a defMain, que é a função principal, a gente tem aqui um header, que é um cabeçalho, que é o Streamlit, que ele cria esse cabeçalho. A gente tem uma descrição através do st.markdown,
E depois disso a gente tem a chamada da função transcription tab áudio. Mas caso a gente, vamos supor que a gente tenha uma função transcription tab vídeo. Então a defmain ela serviria para fazer essa organização, ao invés de a gente ter várias funções soltas, a gente tem a defmain onde a gente organiza essas outras funções secundárias. E aqui a gente tem o ifName igual a main, ele é uma função, ele é um código que ele tem o objetivo só de dizer para o nosso código Python se esse código aqui ele é uma biblioteca, é um módulo, ou se a gente está criando um código independente. Então, isso aqui é padrão Python. Então, pessoal, nisso a gente chegou no fim da explicação do nosso código. Óbvio que isso não foi uma explicação detalhada, a gente não chegou a fazer o passo a passo do que foi desenvolvido. Tem alguns detalhes aqui que a gente pode trazer para vocês, mas eu trouxe o contexto geral. A gente tem algumas outras funcionalidades, algumas outras coisas que foram implementadas aqui, que no caso de ambiente virtual, um ambiente virtual utilizando o virtualenv, que no caso do ambiente virtual, o que a gente faz? A gente utiliza simplesmente para isolar o nosso programa, porque você instala todas essas bibliotecas, tudo que foi utilizado, as versões das bibliotecas já são instaladas em um contexto de um ambiente virtual que ele fica isolado. Dessa forma, se você tem várias aplicações e cada uma delas utiliza uma versão das bibliotecas, você não cria conflito. Você mantém esse isolamento. Esse vídeo eu posso trazer para vocês também falando sobre esse assunto. Mas, pessoal, no geral, vocês viram que é um código simples, são poucos componentes, poucas linhas, tudo pode ser desenvolvido em poucas horas. Essa versão que eu mostrei para vocês, ela é basicamente aquilo que foi implementado em um cliente. Aquilo que foi implementado a mais no cliente foi uma automação e o deploy disso tudo, para que isso fique produtizado, para que o cliente tenha um acesso por um link, uma interface web, de uma forma independente, né? Mas, no geral, pessoal, 90% do que foi implementado é funcional, pode ser vendido como um produto. E depois a gente pode trazer um vídeo mais completo. Eu preciso saber de vocês o que vocês querem, mas a gente pode mostrar passo a passo, a criação linha a linha desse código, como que isso foi feito, até para a gente trazer para vocês um pouquinho das dificuldades que podem surgir durante o desenvolvimento, que é natural, mas é algo simples. Então, pessoal, esse foi um projeto que eu fiz. Hoje eu trabalho como engenheiro de dados, mas eu pego alguns freelas para fazer uma renda extra. Esse web app foi um deles. Como vocês viram, é simples, levou um dia para ser desenvolvido no total. Se eu não me engano, o tempo de desenvolvimento foi um dia, sendo que 2 horas foi feito para o desenvolvimento efetivo e 6 horas de produtização. Então, assim, nessas 6 horas de produtização, o que a gente fez? Essas 6 horas de produtização, elas foram gastas configurando variáveis de ambiente do cliente, configurando as APIs do cliente, definindo algumas configurações de deploy. Então, é uma etapa que ela é um pouco mais trabalhosa, mas o código em si, ele foi simples. E esse foi um web app que ele rendeu, aí ó, esse web app ele rende R$3.000 hoje para mim, rendeu para um cliente específico. Óbvio que eu posso pegar isso e vender para outros clientes, eu vou ter só o retrabalho de produtizar isso para outros clientes, mas é um produto que ele já está 90% desenvolvido, então não tem muito esforço para você pegar e replicar isso para
para os clientes. E um detalhe, pessoal, é que esse valor, ele é um valor totalmente replicável, porque esse valor ele foi feito somente com a entrega desse serviço, não tem nada a mais a ser considerado aí. E ele, esse serviço ele pode ser feito no seu tempo livre. Eu, hoje eu tenho um trabalho full time, então o tempo que eu utilizo para fazer esses projetos é o tempo que eu tenho disponível como qualquer pessoa, depois do trabalho, final de semana. Então você pode ver que se você trabalhar 4 sábados no mês, você pode ter uma renda considerável aí, somente fazendo os freelas. A parte mais difícil é a questão mesmo de trabalhar a parte de vendas com clientes, mas isso também é uma outra conversa, um outro papo que a gente pode ter. Tem muita coisa para explorar nesse assunto, coisas que a gente pode conversar sobre tanto a parte do desenvolvimento, sobre a produtização desse web app, quanto a parte de vendas também, a parte de gerenciamento do tempo, para você utilizar seu tempo para desenvolver os projetos. Então, tem muita coisa que a gente pode conversar sobre isso. Mas comenta aqui o que você gostaria de ver. Tem outros projetos que eu quero subir para o canal, mas eu gostaria de saber de vocês o tipo de conteúdo que vocês preferem, o que vocês querem saber, o que eu posso trazer para vocês para agregar. Então, curte esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos sobre tecnologia, como aprender automação, coisas novas e ganhar dinheiro com seus projetos paralelos. Valeu, pessoal!